Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Das boas-vindas iniciais para a reunião semanal de programação da operação do dia 7 de junho de 2024. É, vamos começar aqui com o primeiro bloco de apresentações. Quem vai fazer a primeira apresentação da reunião semanal de programação do dia de hoje é a Aline, com a previsão meteorológica. Aline, por favor. Boa tarde aos presentes. Eu peço só um minutinho, só para eu compartilhar aqui a apresentação, só um instante. É, eu acredito que vocês já estejam vendo a apresentação, Sim, Aline. Sim, inclusive pode no modo seguir. de apresentação. Vou seguir. Tá, tá perfeito. É, Começando então pela parte da meteorologia. Primeiro eu vou começar falando sobre as condições de tempo que se deu nessa semana. Eu acho que em questão de precipitação, não tivemos nenhum destaque expressivo para essa semana. O que se deu foi. Aqui nas imagens satélites dá para ver que o que se deu foi ainda a permanência daquelas pancadas de chuvas isoladas, mas ali no extremo norte, e também a ocorrência de chuva aqui no litoral nordeste. No restante do país, o que tivemos foi um avanço de uma frente fria, mas o avanço dessa frente fria ela passou muito pelo oceano, então não causou precipitação nem nas bacias do sul, nem nas bacias do sudeste. Aqui na direita a precipitação acumulada do intervalo do dia primeiro até ontem. É, Esse acumulado, ele usa os postos como base para fazer essa imagem. Então, aqui o que mostra é exatamente o que eu falei, né? A chuva mais localizada ali no extremo norte e aqui no litoral nordeste. No restante do sul, sem chuva significativa. Um adendo aqui que eu trago é que, em geral, a gente traz a figura do acumulado com o combinado do satélite mais os postos pluviométricos, só que a gente vem enfrentando uma indisponibilidade dos dados da NASA por parte deles, né, nos últimos dias. Por conta disso, a gente não trouxe essa imagem, mas não houve nenhum impacto, nem aqui, né, não vai ter nenhum impacto nem nessa apresentação, também não está tendo impacto na previsão de vazão. E como comentei, essa chuva está ficando concentrada no extremo norte e no litoral nordeste. Nas bacias do Sim, não tem ocorrência de chuva. Então, em relação à radiação solar média para essa semana. Como comentei, a frente fria se avançou muito pelo oceano, então na parte central do país teve um predomínio de céu claro, então por isso essa semana, em relação à semana passada, tá para ver esse aumento da radiação solar, tanto no centro-oeste como aqui parte do sudeste, e também pegando parte aqui do sul. Então, junto a isso também, teve uma elevação das temperaturas médias para essa semana em relação à semana passada. Como eu comentei, né, no Centro-Oeste, onde teve esse predomínio de céu claro, e também houve um aumento das temperaturas nas capitais do Sul e também em São Paulo. Em relação à velocidade média do vento, o que se observou essa semana foi um aumento dessa média da velocidade dos ventos na região Nordeste, tanto na parte mais ao interior da região Nordeste, quanto no litoral, ocasionando um favorecimento das eólicas. Agora passando já para a previsão da próxima semana operativa, pegando o intervalo do dia 8 ao dia 14, a próxima semana, em relação à chuva, vai manter um padrão bem parecido com essa semana, com as chuvas localizadas mais ali ao extremo norte e ao litoral. Os três modelos eles estão vendo esse indicativo. E em relação ao restante do país, sem previsão de chuva. Então, uma semana bem parecida com a próxima semana, em questão de chuva, bem parecida com essa semana, com a chuva bem concentrada na região norte, em forma de pancadas, e ali no litoral nordeste. Agora passando para a previsão de tempo solar e eólica, a temperatura, então, nas capitais do sul, elas então, mantém essa tendência, então, para a próxima semana também, de elevação nas capitais do sul. Em São Paulo também apresenta aí uma elevação, mas tende a ficar mais na estabilidade, e também no restante do país mantém uma média de temperatura estável, bem parecida com essa semana. Em relação ao solar, a próxima semana vai ser bem parecida com essa semana, e a eólica para a próxima semana tem essa tendência de elevação devido aos sistemas que vão atuar ali na região, que vão provocar essa elevação da eólica. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigado, Aline. Em sequência, a segunda apresentação desse primeiro bloco, apresentação sobre previsão hidrológica. Quem vai fazer a apresentação é a Érica. Érica, por favor. Oi, boa tarde. Eu vou dar sequência, então, com a previsão hidrológica. Vocês já estão vendo a tela, né? Sim, agora em modo apresentação. Pode seguir, obrigado. Ok. Então, seguindo com a previsão para o subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com 63% da MLT e a tendência para os próximos dias, para as próximas semanas, é de recessão. A previsão mensal fica em 54% da média histórica e isso corresponde ao menor do histórico de 94 anos. Olhando as bacias do subsistema Sudeste, o comportamento de todas elas é parecido, segue esse comportamento, essa tendência de recessão. Na Bacia do Grande, a gente começou a previsão com 59% da MLT, a previsão mensal para o mês de junho é de 51%, o quarto menor do histórico de 94 anos. Na Bacia do Paranaíba, a previsão começou com 60% da MLT, bem parecido com a do Grande, e a previsão mensal fica um pouco mais alta, desculpa, 57% da média, também o quarto menor do histórico. A Bacia do Paranapanema começou mais baixa, 39% da média, previsão mensal ficou em 33% da MLT, o segundo menor do histórico. A Bacia do Paraná também foi o segundo menor do histórico, a previsão começou com 60% da MLT e a expectativa do mês de junho, 53% da média. Olhando para o subsistema sul, a gente veio de uma tendência de redução das vazões e a gente segue com ela até o final da primeira semana operativa. Na segunda semana, a gente tem uma recuperação dessas vazões. A gente começou, então, a previsão com 135% da MLT. Para o mês de junho, a previsão mensal ficou em 123% da média, e isso corresponde ao 28º maior do histórico de 94 anos. Nas bacias do sul, o comportamento também fica parecido com o do subsistema. Na bacia do Iguaçu, a gente tem essa tendência de recessão nos primeiros dias. Na segunda semana operativa, a gente tem uma estabilidade das vazões. E aí, no dia da previsão, a gente estava com 138% da MLT. Para o mês de junho, a previsão mensal ficou em 96%, e isso corresponde ao 37º maior do histórico. Na bacia do Jacuí, a gente começou com 135%, a gente segue com início de redução e essa retomada acontece de forma mais expressiva na segunda semana. A previsão mensal ficou em 194%, o 11º maior do histórico. Na Bacia do Uruguai, a gente começou com 135%, a previsão mensal 145%, e esse é o 20º maior do histórico. No subsistema Nordeste, a gente começa com 43% da MLT. A gente vem de uma recessão ao longo das últimas semanas e essa tendência de diminuição se mantém. A previsão mensal é de 38% da média, e isso corresponde ao quarto menor do histórico de 94 anos. No subsistema norte, a gente tem comportamento parecido, a gente também veio de uma recessão que se mantém nos próximos dias de previsão. A gente começou a previsão com 70% da MLT e a previsão mensal de junho é de 60%, o quarto menor do histórico também. Na Bacia do Norte, a gente tem um destaque para a Bacia do Tocantins, que segue o mesmo comportamento do subsistema. A gente começou com 70% da MLT, a previsão mensal fica mais baixa, 56% da média, e ele é o quinto menor do histórico. Olhando a previsão para essa próxima semana de forma espacial, a gente percebe que, de um modo geral, o SIM está abaixo de 80% da MLT. Então, no subsistema Sudeste, a gente percebe o São Francisco com previsões bem baixas, abaixo de 40%. Como exceção, a gente tem o Parnaíba, que fica entre 80% e 120% da MLT. Algumas bacias no extremo norte também estão mais altas, entre 120 e 160, aqui o Jari e Curuaúna. A gente também tem vazões bem baixas no Tietê e no Paranapanema.
E mais próximos da média, com vazões um pouco mais altas, entre 80 e 120, nós temos algumas bacias do sul, Iguaçu e Jacuí. Mas, de modo geral, sim, com vazões bem abaixo da média. Olhando a evolução da ENA mensal, a gente pode ver nesse gráfico aqui ao longo dos meses que a gente vem com todos os subsistemas com uma tendência de diminuição, então o Sudeste, o Norte e o Nordeste, a gente percebe essa tendência desde abril. O subsistema Sul teve um aumento de abril para maio, mas para esse mês de junho a gente também percebe essa diminuição. Olhando, dando mais destaque para essa previsão de junho, a gente consegue ver a evolução da previsão. Então, nos subsistemas Nordeste e no Norte, a gente teve uma redução dessa previsão. Os subsistemas Sudeste e Nordeste não tiveram uma diferença tão grande, eles foram de 53 para 54, de 40 para 38. O subsistema Sul, que teve um aumento da previsão mais significativo entre o PMO e a REV1. A gente está prevendo agora 123% da média. Então, teve um aumento mais significativo. É isso e eu passo a palavra. Obrigado, Érica. Dando sequência, próxima apresentação sobre operação hidráulica, quem vai fazer é o Paulo Vitor. Prefeito, por favor. Muito obrigado, Hélio. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fazendo então essa apresentação por parte da operação hidráulica. Desde o nosso último encontro nessa sala, tivemos cerca de 4 reuniões aqui das salas de crise e acompanhamento coordenadas pela Ana, com participação do INS. Daremos aqui então para vocês alguns dos resumos aqui do que foi discutido então nas salas do Paranapanema, Tocantins, São Francisco, da região sul. Deixamos aqui também o calendário para consulta das próximas datas das reuniões, que podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da agência no YouTube. E iniciando então por esses pontos aqui de atenção, trago aqui então o que foi discutido na sala da Bacia do Rio Tocantins no último dia 28 de maio de 2024, onde basicamente o ponto de maior atenção aqui seria a resultados da simulação hidráulica, simulação essa já considerando as defluências para a Serra da Mesa, né, segundo a temporada de praias, que se inicia no próximo dia 10 de junho, deve perdurar então ali para a Serra da Mesa até dia 20 de agosto, e com esse cenário de horizonte de simulação até o final do mês de junho, como foi apresentado, uma política de defluências até uma média anterior, né, a início da temporada de praia de 480, e uma vazão fixa de 600 a partir daí, com um cenário de afluências com cerca de 60, que corresponde a cerca de 60% da média de longo termo apenas. O reservatório de Serra da Mesa, então, iniciava a simulação com cerca de 76,4% do seu volume útil e finalizava, né, ao final do mês de junho e início do mês de julho, com cerca de 73,7%, devido à sua grande inércia e volume, condição de armazenamento ainda bastante confortável. Para a bacia do Rio Paranapanema, na sala do Paranapanema, aconteceu no último dia 29 de maio. Os pontos de atenção aqui ficam por conta da simulação, que mostra toda a questão, né, do comportamento do volume útil desses reservatórios, bacias que passam por uma condição hidrológica um pouco mais severa, que se arrasta já há alguns meses. No momento da simulação, a vazão defluente mínima para Jurumirim ainda estabelecida era dos 147 metros cúbicos por segundo, tal como foi considerado aqui para esse horizonte. As demais vazões da cascata buscando também uma minimização, preservação desse recurso. E nesse horizonte de simulação, averiguávamos então o Jurumirim saía de 34% para cerca de 27%. O reservatório de Chavantes, por sua vez, permanecia estável no 63%. O reservatório de Capivara até expressava, né, um ligeiro aumento em recuperação do seu volume útil, chegando a 61%. O reservatório de Mauá, por sua vez, recuperava de 25% a 32%. E nessa questão de simulação aqui, permaneceríamos então, né, durante todo esse horizonte para os reservatórios de Chavantes, Capivara na faixa de operação normal, tal como expressa a resolução ANA 132 para essa bacia. Já o reservatório de Jurumirim, por sua vez, que já iniciava, né, na faixa de atenção, entre 30% e 40% do seu volume útil, permaneceria nesse quesito até meados aqui do dia 21 de junho, passando então para a faixa de alerta a partir de então. Todavia, com a redução das defluências mínimas ali para Jurumirim, que já vem sendo praticada, é objetivado que os armazenamentos ao final desse período sejam um pouco mais confortáveis com relação a esse expresso na simulação.
Na sala de acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio São Francisco, aconteceu já nessa semana, no dia 4 de junho. Destaques aqui também para a simulação, onde podemos ver, né, que para o aproveitamento de Três Marias durante o mês de junho, a perspectiva utilizada para essa simulação indicava defluência próxima da defluência mínima, estabelecida também pela resolução, com uso um pouco mais intenso, na ordem de 600 metros cúbicos por segundo ao mês de julho. O cenário de vazões é desfavorável, a toda a condição também hidrológica da bacia, onde visualizamos aqui para o período uma fluência na ordem de 39, 40% da MLT, e com isso o reservatório que praticamente se mantinha estável ao final do mês de junho, apresenta um depressionamento mais acentuado, chegando a 58,7% ao início do mês de agosto, que o configuraria na faixa de atenção. Por sua vez, na simulação ali para considerando os trechos de Sobradinho, Itaparica e Xingó, para o mês de junho, a vazão em Sobradinho um pouco mais elevada, enquanto o Xingó praticamente minimizado, buscando assim também um ganho, recuperação do armazenamento em Itaparica e todas as vantagens associadas a isso. E para o mês de julho, por sua vez, uma redução então dessa defluência de Sobradinho e também a continuação da minimização ali em Xingó. Dessa maneira, dado também um cenário de vazão bem desfavorável para Sobradinho ali, cerca de 43% dessa média de longo termo, que seria o quinto menor histórico, sairíamos então de um armazenamento de cerca de 76,4%, finalizando aqui o mês de junho com 66,6% e iniciando o mês de agosto, iniciando o mês de agosto com 60,4%, ainda assim na faixa normal. Sempre ressaltando, tanto como nesse slide, como nos slides anteriores, que as políticas de defluência são para fins de avaliação na sala de crise e acompanhamento, podendo ser revistas, né, devido às necessidades sistêmicas e mais operações destinadas aos usos múltiplos. Quanto à última sala, queria trazer aqui algumas informações, a sala que vem acompanhando toda a questão extraordinária ali na região sul, nas principais bacias de interesse. Um destaque aqui maior para em corroboração, né, com tudo que foi apresentado pelas equipes aqui da meteorologia, da hidrologia anteriormente, nos blocos anteriores, a restrição das vazões, quando comparado aos valores mais extremos verificados ali ao início do mês de maio, para aqui no Jacuí, em Dona Francisca, e podemos observar vazões já um pouco mais inferiores nos últimos 7, 10 dias. Comportamento muito similar aqui no Rio Passo Fundo, ali na Uruguai Passo Fundo, no Rio Uruguai também, de com exceção desse pico, as vazões vêm se mantendo um patamar bem inferior. No Rio Taquariantas, ali na usina de 14 de julho, a vazão natural também observamos dois picos muito intensos, mas passado isso, né, desde ali do dia 20 de maio mais ou menos, estamos ali com vazões também em recessão, em patamares bem inferiores, e comportamento muito similar aqui, verificado aqui para o Rio Uruguai, ali na usina de Foz de Chapecó, já jusante na bacia, onde as vazões naturais já se encontram abaixo de um patamar de 5.000 metros cúbicos por segundo há também alguns dias. E falando aqui também um pouco da região sul, mas no quesito da ocupação do volume de espera, vem sendo praticada uma ocupação ali na UHE Passo Real, onde o volume de espera, representado aqui por essa linha cinza, representante aquele volume vazio que é mantido no reservatório para eventuais amortizações de picos de cheia. E nesse momento, dada toda essa condição com precipitação não significativa e vazões já um pouco mais controladas, vem sendo praticada uma ligeira ocupação desse volume de espera de passo real, apresentado por essa linha preta aqui superior, e em momento oportuno, tendo a necessidade também do vislumbre de de aumento da precipitação novamente, será coordenada uma manobra para buscar a redução desse armazenamento aqui desse volume útil, retornando para esse nível do volume de espera também. E o último ponto que trago nessa apresentação, só aquele acompanhamento semanal da operação hidráulica ali nas defluências no Baixo Paraná, apresentadas pelas defluências em Jupiá e Porto Primavera, que por um momento tivemos até mesmo, desde o início da manobra, né, as defluências em Porto Primavera ficaram bem próximas ali ao seu limite de 3.900. Por sua vez, as defluências em Jupiá foram moduladas de maneira a sustentar ali todo o nível, né, e a operação em Porto Primavera, com os cenários onde a incremental foi reduzida, mas passado esse momento, a recuperação do nível, as defluências de Jupiá então conseguiram ser reduzidas para um patamar próximo aqui aos 3.400 metros cúbicos por segundo, que vem sendo mantidos desde então, podendo ser reavaliados essas defluências de acordo então com a condição hidrológica a ser verificada e prevista.
Esse era o último ponto que eu queria trazer aqui, Hélio. Com isso, eu finalizo essa minha parte da apresentação, fico à disposição para eventuais perguntas e lhe retorno a palavra. Obrigado pela apresentação, PV. Encerrando esse primeiro bloco de apresentações, a gente vai ter uma apresentação que o Wagner vai fazer sobre o estudo prospectivo do CMSE, horizonte de junho a novembro. Wagner, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, pessoal. PV, se você puder É eh, só tirar essa para eu tirar, poder disponibilizar a pode tela. descompartilhar, por favor. Boa tarde, pessoal. Então, aqui a gente vai rapidamente fazer aquela passagem, né, do que foi apresentado na última reunião do CMSE, agora na última quarta-feira, né, no dia 5 de junho, referente à avaliação das condições de atendimento eletroenergético do SIM. Então, lembrando que esse estudo, esse que a gente chama de estudo prospectivo, ele vai numa janela móvel aí de 6 meses. Então, o horizonte apresentado na última reunião foi de junho a novembro. E a gente considera dois cenários para esse horizonte, dois cenários de vazão, baseado em cenários de precipitação. Então, em relação à ENA, a gente tem ali um limite inferior aí. Nesse slide são valores médios para o horizonte todo. Então, o limite inferior, o cenário inferior, 63% da MLT para todo o horizonte de junho e novembro. E o cenário superior, 100% da MLT. Até como já vem sendo recorrentemente solicitado, no último slide tem um anexo lá, que não é apresentado no CMSE, mas a gente inclui nessa apresentação, até atendendo aos pedidos que vêm sendo feitos, discretizando essa ENA em percentual da MLT, mas por subsistema e sim, e discretizando em todos os meses do horizonte. Então, já partindo agora para os resultados que são mostrados na reunião, né? A gente tem aqui, lembrando, o pontilhado são os valores que foram apresentados na última reunião, no caso, no início de maio, do CMSE, e as linhas contínuas é a atualização do estudo, já contemplando a janela aí junho a novembro. O azul, limite superior, cenário superior de vazões, e o amarelo, cenário inferior de vazões. Então, a gente vê uma pequena redução em relação ao que foi apresentado no início de maio, uma pequena redução na trajetória dos armazenamentos, mas seguem ainda bem próximos e mostrando uma abertura maior ali entre os armazenamentos, justamente quando a gente já entra nos meses ali onde se espera, historicamente, onde se espera a elevação das vazões, né? Então, já o início ali das chuvas e, consequentemente, das vazões ali nas principais bacias ali do Sudeste, Nordeste e Norte. Então, o cenário inferior, 35%, é a previsão de chegar a 30 de novembro, e cenário superior, 55%, ou seja, mesmo na consideração do cenário inferior, ainda sem expectativas aí de atingimento das curvas referenciais de atendimento, energeticamente ainda uma trajetória confortável. Para o Sim, sem muito destaque, é a trajetória com números diferentes, mas a trajetória é parecida aí pelo Sudeste. Um pouquinho, trajetória com com valores um pouco maiores, fruto ali da média do Sul e tal, mas sem nenhum destaque para essa trajetória aí do Sim, dado que a gente já comentou do Sudeste. Despacho adicional em flexibilidade, de novo, vista por essa simulação energética feita com o Decomp e o New Wave.
ele enxerga na ocorrência do cenário inferior, a partir de julho, valores de geração térmicas acima da inflexibilidade, é considerada, né? Então, e valores crescentes ao longo aí praticamente do período seco, e com a redução já, mesmo na consideração do cenário inferior, redução desse montante aí esperado para novembro. E com picos aí de geração em outubro, por, por questões energéticas, né? Quase 2 mil, quase 2 GB, 12 GB, desculpa. E aí embaixo, na tabela de baixo, os CMOs referentes a esse despacho, né? Então a gente vê uma elevação também até outubro, com uma redução a partir ali de novembro. E lembrando aqui, a gente sempre mantém, quer dizer, esse despacho, hoje, o despacho por ordem de mérito, é definido aí na diária, então muito em função aí das condições de atendimento às curvas semi-horárias, a curva semi-horária de carga, né? Então, quer dizer, você pode ter essa visão puramente energética de média mensal, então você pode ter, mesmo na ocorrência de um cenário parecido, você pode ter outros comandos aí sendo dados quando você insere os detalhes aí da programação diária. Balanço de ponta, então também para o horizonte junho a novembro, a gente vê aqui que, lembrando que esse balanço de ponta que é apresentado, ele considera uma pior condição, que seria a combinação de uma demanda máxima na pior hora de atendimento, a combinação de uma demanda máxima com um cenário bem ruim de eólica, referente ao P5 de uma distribuição que a gente obtém baseada no histórico dos últimos 2 anos dessa fonte. Então, a gente faz uma distribuição, considera-se nessa fotografia aqui o P5 dessa distribuição. E então, dado essa condição, essa combinação aí de atendimento bem ruim, a gente tem a expectativa aí, né? O estudo indicou a expectativa de despacho térmico adicional praticamente não, em todos os meses do horizonte, mas ainda apresentando alguma folga em relação ao despacho pleno, né, o despacho térmico pleno, nos meses de junho, julho, agosto, setembro. A partir de outubro, nessa pior condição, ele indica um despacho praticamente pleno aqui em outubro, e novembro, despacho pleno de geração térmica, com uma pequena invasão aqui de cerca de 200 megawatts, invasão na folga de potência monitorada, né? Então, lembrando essa condição crítica que e aqui está até a carga máxima considerada para uma referência aí de vocês. E então, a partir de outubro, novembro, que o estudo indica uma condição mais apertada, aí, dado de novo essa combinação aí numa demanda bastante elevada com uma condição bem ruim de vento, né? E um perfil de dia útil, né, típico do dia útil do mês, né? Todas essas combinações consideradas no estudo fez essa indicação aqui. Então, aqui é basicamente o que a gente já comentou, pequena redução de armazenamento ali em relação ao último mês, mas nada ainda refletindo uma condição energética confortável ao longo do ano. O cenário inferior indicando ali aquele despacho além da inflexibilidade, principalmente ali a partir de julho, com pico em outubro. E no atendimento de potência, aquilo que eu acabei de comentar, quer dizer, cenário inferior indicando aí a geração térmica adicional para todo o período, com possibilidade de uso pleno do recurso. Em novembro, outubro, novembro, mas outubro uma folga praticamente nula ali, então o despacho pleno. E em novembro, a possibilidade do uso da folga de potência monitorada, né? Então, assim, o que foi apresentado para o CMSE na última quarta-feira foi isso. E aqui o que tem a mais é só, conforme combinado aí, as zenas detalhadas, aí, discriminadas aí por mês e por subsistema
vem solicitando. E a gente espera, né, acho que as coisas avançaram bastante agora, e a gente espera realmente que, a partir das próximas apresentações do prospectivo, a gente por pouco não consegue já trazer o BI para essa reunião. Então a gente acredita realmente que nas próximas a gente já vai estar com o BI disponibilizado. Então aí realmente todos os detalhes, aí vários detalhes das rodadas e tal, podendo ser consultados nessas telas de BI, né? Então, Hélio, pessoal, é isso aí que eu fico aí à disposição para dúvidas. Muito obrigado, Wagner, pela última apresentação desse primeiro bloco. Dessa forma, a gente vai, no primeiro intervalo da reunião semanal de programação de hoje, a gente volta depois de 5 minutos para responder as perguntas, se houverem, que foram deixadas no fórum. Até já. Bom, boa tarde a todos novamente, eventuais pessoas que entraram agora na apresentação. A gente está aqui começando o segundo bloco da apresentação, de apresentações da reunião semanal de programação da operação de hoje, dia 7 de junho. Antes de começar com as apresentações do segundo bloco em si, a gente vai responder algumas perguntas que foram deixadas no fórum ao longo desse primeiro bloco. A primeira pergunta é da Beatriz, da Simple Energy, e ela pergunta, quem vai nos ajudar a responder é o Lucas, e ela pergunta o seguinte, Lucas, prezados, boa tarde, tem previsão de retorno das usinas 14 de julho? Jacuí, Montes Claros? Obrigado. Lucas, por favor. Oi, Hélio. Boa tarde, Beatriz. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente não tem uma previsão firme, né? Nós temos algumas previsões iniciais, né? Nós temos SGIs cadastrados para essas três usinas. 14 de julho tem a previsão inicial de retornar ali nos próximos dias, né? No dia 18 de junho. E Monte Claro ao final de julho, no dia 29, e durante o mês de agosto também no dia 18, e Jacuí tem uma previsão inicial de retorno ao fim de dezembro, né, 31 de dezembro de 2024. Mas são previsões iniciais, né, de acordo com tudo o que aconteceu nos últimos 30, 40 dias, né, lá no Rio Grande do Sul. Então a gente vai atualizando constantemente essas informações, mas o que a gente tem hoje é essa previsão inicial que tem uma tendência também de postergação, conforme forem passando o tempo. Mas qualquer novidade a gente traz aqui nesse fórum e compartilha com vocês. Obrigado, Hélio. Valeu. Obrigado, Lucas. A segunda pergunta feita ao longo desse primeiro bloco foi feita pelo Bruno Belotti, da Comerc, e quem vai nos ajudar a responder é a Aline. Ele diz o seguinte, Aline, boa tarde, no dia 4 de junho de 24, a equipe do Global Precipitation Mission da NASA informou, através do site do GPM, né, o Global Precipitation Mission, a disponibilidade das rodadas Early e Late dos produtos de chuva de satélite, por satélite e MERG. Essa disponibilidade é decorrente das recentes mudanças no sistema, junto com a atualização do produto para a versão V07B. As rodadas estão disponíveis no servidor de produção do J. Simpson HTTPS desde o dia 3 de junho de 24. E ele comenta que, considerando que o produto de prestação por satélite, o PSAT, que o INS utiliza, também utiliza como matéria-prima o IMERG, especialmente para cobertura de áreas remotas com representatividade baixa de postos, ele gostaria de saber qual está sendo a estratégia utilizada para a geração do PSAT durante o período de 3 de junho até a data atual. E, Aline, por favor, para nos ajudar a responder. Obrigado. Boa tarde novamente. Desculpa por não conseguir abrir a câmera, eu tive um problema aqui. Mas respondendo a pergunta, o que se tem feito para essa estimativa do PSAT é que se tem utilizado a chuva média dos postos pluviométricos, também das estações meteorológicas, enquanto esse produto não está sendo disponibilizado, como foi informado. E esse processo vai continuar sendo aplicado enquanto essa nova versão não for atualizado por eles. E como você comentou, né, que aí nas áreas utilizava-se as imagens de satélite, informação de satélite por conta das áreas remotas. Isso não está afetando, né, em nenhum processo, nenhuma previsão de vazão, porque, como eu comentei acho que na apresentação, a chuva está ficando muito restrita ao extremo norte e no litoral nordeste, então não está tendo impacto na previsão de vazão essa falta de informação de satélite. Mas, então, em resumo, o que se tem feito é utilizar a chuva média observada.
Aí eu devolvo a palavra aí para o Hélio novamente. Obrigado, Aline, pela resposta. E tem mais uma pergunta que foi feita nesse bloco, que é da Camila, da Safira, e a Camila pergunta o seguinte: boa tarde, poderiam mostrar novamente as cenas que foram apresentadas no CMS, por favor? O slide passou muito rápido, deu para acompanhar. A gente vai pedir ajuda do Wagner. Wagner, por favor, se puder apresentar Beleza, novamente o slide. deixa eu botar aqui na tela. Tá aqui. Lembrando que essa discretização ela não é apresentada no CMSE, né? É só atendendo aí os pedidos que vêm para a gente mostrar aí essa discretização. Muito obrigado, Então, acho que foi. Wagner, Falou, valeu. pela resposta à pergunta. A gente teve mais perguntas ao longo desse primeiro bloco, só que a gente acredita que elas vão ser respondidas ao longo das apresentações dos blocos seguintes e, eventualmente, a gente comenta isso nos blocos seguintes, então. Dando sequência, então, ao segundo bloco, agora das apresentações desse segundo bloco. A primeira apresentação desse segundo bloco vai ser feita pelo Douglas e ele vai fazer a apresentação sobre previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Douglas. Douglas, eu não sei se você está falando, a gente vê a apresentação, mas não escuta. Agora melhorou? Agora sim, agora tem. Obrigado, Hélio. Desculpe, estava com o microfone levantado. Então vamos lá, retomando a nossa reunião, falando um pouco a respeito do acompanhamento das previsões de carga dos últimos 9 dias, no caso de hoje. Nós estendemos um pouco o período que nós apresentamos aqui em função da ocorrência do feriado e iremos mostrar nessa reunião como foi nossa performance ali tanto no dia enforcado, no dia 31, como no feriado, propriamente no dia 30. Aqui, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, esse é um subsistema, assim como o Sul, né, que a carga começou a cair em função do arrefecimento das temperaturas observado ao longo da última semana, até que nós tivemos o dia 29 aqui com uma carga já caindo no final do dia. Esse comportamento muito associado à entrada de um feriado, onde as pessoas já reduzem essa carga um pouco ali do horário de ponta noturna, um pouco daqui, ela já reduz a carga com uma forma um pouco mais forte. A partir daí, tanto no feriado do dia 30 quanto do dia 31, nós tivemos temperaturas amenas e baixas, e nossos desvios não apresentou valores significativos, a previsão muito dentro, somente com maior desvio na parte da tarde. Nos demais dias, nós viemos corrigindo esses maiores desvios na parte da tarde, até que nós chegamos aqui no dia 3, onde as temperaturas permaneceram em patamares mais amenos, porém começaram a se elevar suavemente, e nós observamos uma ponta aqui um pouco mais alta do que a ponta que nós estávamos observando no dia 29. Com isso, nós subestimamos a carga aqui um pouco nesse momento, mas logo corrigimos aqui para o dia 4, e a partir disso, as previsões ficaram muito em linha com o valor verificado. Dessa forma, aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós tivemos uma excelente semana de previsão, com uma MAP de 1,56% e 86% dos casos em até 3%. Aqui destacando também que praticamente 70% dos casos vieram com MAP inferior a 2% e 40% dos casos quase vieram com MAP inferior a 1%. O prévio carga DCEM apresentou um resultado ligeiramente superior às nossas previsões, com MAP médio de 2,13% e 75% dos casos com desvios em até 3%. No subsistema Sul, esse é um subsistema que a gente tem falado ao longo das últimas reuniões, né, que é uma carga um pouco mais ruidosa e um pouco mais complicado de se realizar a previsão. Porém, apesar de tudo que nós tivemos nessa semana, né, com a ocorrência do feriado aqui no dia 30, no dia 31, uma carga um pouco mais baixa ali no Rio Grande do Sul em função das catástrofes, e também o arrefecimento das temperaturas já observadas em meados da última semana operativa, nós tivemos um comportamento dessa semana muito boa de previsão, com alguns desvios pontuais em momentos do dia, principalmente aqui
a parte em meados do dia, até que chegamos aqui aos dias 3 e 4, que as temperaturas começaram a se elevar um pouco ali nas capitais da região e apresentando carga até superiores ao dia 29 aqui, o dia antes do feriado. E nossa previsão ficou um pouco subestimada para esses dias. Mas assim que observamos esse fato desse aumento de carga, nós já conseguimos corrigir aqui para o dia 5 e a carga voltou a se comportar de maneira como nós havíamos previsto. Em relação ao comportamento médio nessa semana, né, para o subsistema sul, nós apresentamos também um bom comportamento, com um MAP médio aí de 2,95 e praticamente 60% dos casos em até 3% o desvio médio horário. O prévio carga DCM apresentou um MAP médio de 3,73%, com 47% dos casos com desvios inferiores a 3%. Chegando aqui no subsistema Nordeste, essa semana, né, a partir do dia 2, todos os dias não apresentando nenhum desvio significativo, vai ser comentado aqui. O maior desvio observado foi essa redução aqui de carga, que já ocorreu no dia 29, em si muito em função do aumento dos totais de precipitação nas capitais que compõem o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, principalmente Recife e Salvador, e a carga reagiu quanto a isso. Nos demais dias, sem grande destaque, talvez aqui no dia 31, que também foi provocada uma redução de carga em função dos totais de precipitação, porém nos outros dias sem grande destaque. Dessa forma, nós tivemos um MAP médio de 1,76% dos casos, 1,76% de MAP médio, desculpa, com 82% dos casos em até 3%. O prévio carga de 100 aqui, né, na quantidade de dias inferiores a 3%, veio muito próximo ao nosso resultado, com 80% também, praticamente, e o MAP médio ligeiramente superior, com 2,16%. E finalizando aqui no último subsistema antes do SIM, o subsistema Norte, esse é um subsistema que, assim como o Nordeste, desculpa, apresenta maiores impactos em função dos totais de precipitação, e nós observamos que desde segunda-feira da semana, os totais de precipitação nas capitais que compõem o subsistema Norte veio reduzindo, justificando assim até o incremento de carga que nós observamos dia após dia nas capitais desse subsistema. Se nós observamos aqui no dia 3, dia 4, quando nós observamos a carga do dia 4 em relação ao dia 3 já está ligeiramente mais alto, muito em função do que eu acabei de falar da redução de totais de precipitação. Essa semana nós não tivemos nenhuma variação não programada de carga de consumidores livres. Veio também uma semana muito boa de previsão nesse subsistema, com MAP médio de 1,39%, com 90% dos casos em até 3%. O prévio carga de 100 apresentando um desvio médio de 3,19%, com 63% dos casos em até 3%. Aqui também cabe destacar que praticamente 77% dos desvios vieram inferiores a 2% e quase metade aí dos desvios vieram inferiores a 1%, 44% dos casos, né? E aqui fechando o Sistema Interligado Nacional, que é basicamente a totalização de todos os subsistemas, como visto, né? Nós não tivemos um comportamento ruim em nenhum subsistema praticamente. Essa semana foi muito boa de previsão, apesar de tudo que vem ocorrendo, né? Com as reduções de temperatura, uma carga reduzindo em função disso, a ocorrência do feriado no dia 30, dia 31, um dia enforcado, um dia um pouco mais complicado de se realizar essa previsão. Essa semana ainda apresentamos um excelente desvio. Nós tivemos um MAP médio aqui no SIM de 1,4%, um minuto, por favor, contra 2,08% do prévio carga de 100 e praticamente 92%, aí, acima de 90% dos casos com desvios inferiores a 3%. Com isso aqui eu encerro a minha apresentação, retorno a palavra para você, Hélio, e agradeço a atenção de todos. Obrigado pela apresentação, Douglas. Na sequência, a segunda apresentação desse segundo bloco, apresentação sobre previsão de carga para o PMO. Quem vai fazer a apresentação é a Geisa. Geisa, por favor. Boa tarde a todos. Vou só compartilhar a tela. Está dando para ver a tela? Tá sim, perfeitamente. Pode seguir. Obrigado. Dando continuidade à apresentação da carga, vamos falar agora
previsão de carga para a programação semanal da operação. Deixa eu só. Não, vou ter aqui. Começando pelos destaques meteorológicos, para o subsistema Sudeste-Sul, a semana em curso, ela apresentou uma elevação nas temperaturas das capitais da região Sul e Centro-Oeste, em São Paulo e Rio de Janeiro, ainda que as temperaturas tenham se mantido amenas. Para a próxima semana operativa, espera-se uma manutenção dessa tendência de elevação de temperaturas, né, quando comparado com a semana em curso, e essa elevação ela vai resultar em um aumento das temperaturas médias semanais. Com relação ao acumulado de precipitação, em Porto Alegre, a expectativa de manutenção do acumulado de precipitação e redução nas demais capitais do Sul e no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, destacando que nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste não tem expectativa de chuva na próxima semana operativa. Falando agora do subsistema Norte e Nordeste, tanto as temperaturas quanto os totais de precipitação, eles não devem apresentar variações significativas em relação ao comportamento da semana em curso, visto que esses dois, desculpe, tanto a temperatura quanto os totais de precipitação, eles têm apresentado um comportamento típico para essa época do ano. Passando agora para a primeira revisão da previsão, primeira revisão semanal, né, da previsão de carga para o PM de junho, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a nossa expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa, ela apresentou um desvio de 6,7% com relação às nossas previsões do PMO de junho, sendo a expectativa de fechamento de 40.394 megawatts-mês. Lembrando que as previsões de carga do PMO de junho elas foram antecipadas em uma semana, então, ainda que existiam sinalizações meteorológicas para junho, especificamente para a primeira semana operativa do mês, não foram consideradas sinalizações meteorológicas. Para a segunda semana operativa, as previsões da segunda semana operativa, foi efetuado um ajuste de menos 1%, levando em consideração o comportamento recente da carga, mas também o ajuste ele foi mais suave com relação, quando comparado com o desvio. Por quê? Porque se tem uma expectativa realmente de elevação da temperatura para a próxima semana operativa. Os ajustes de 1% realizados na terceira e quarta semana operativas foram efetuados de forma a manter o comportamento sazonal da carga do período. Com isso, a previsão de carga de junho revista para o subsistema Sudeste Centro-Oeste apresentou um ajuste de menos 2,3% com relação à previsão de carga do PMO de junho, passando agora a previsão para 42.291 megawatts-médios. Passando agora para o subsistema Sul, a nossa expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa apresentou um desvio de 2,7% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento da carga de 12.599 megawatts médios, ressaltando o mesmo ponto já mencionado no caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com relação à antecipação da previsão de carga do PMO, que fez com que a gente não tivesse realmente sinalizações meteorológicas para a primeira semana operativa. Com relação à segunda semana operativa, foi realizado um ajuste na previsão de 4,9%, passando ela para 2.876 megawatts-médios, e esse ajuste se deu tanto devido à consideração do comportamento recente da carga, mas também à própria sinalização da manutenção dessa tendência de elevação das temperaturas com aumento das temperaturas médias. O ajuste de 1% realizado na terceira semana operativa se deu somente para manter o comportamento sazonal do período. Com isso, a previsão de carga revista em junho, né, para o Subsistema Sul,
sofreu um ajuste de 2% com relação ao PMO de junho, passando agora para 2.533 megawatts. Passando para o subsistema Nordeste, a expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa com relação às nossas previsões apresentou um desvio de menos 2,6%, sendo a expectativa de fechamento de 12.470 megawatts médios. Apesar do desvio, como não se tem expectativas de grandes alterações, sinalizações meteorológicas, tanto para a temperatura quanto para a precipitação, as previsões para as demais semanas operativas foram mantidas. Com isso, a previsão de carga revista em junho para o subsistema Nordeste foi ajustada em menos 0,6% com relação ao PMO de junho, passando agora para 2.523 megawatts. Passando para o subsistema Norte, a expectativa de fechamento da primeira semana operativa no subsistema Norte teve bastante ajustada as nossas previsões, apresentando um desvio de somente menos 0,1%, sendo a expectativa de fechamento de 7.695 megawatts médios. Como essa previsão da primeira semana ela realmente veio muito bem ajustada e as expectativas meteorológicas não apontam, não sinalizam nenhuma grande alteração, tanto na temperatura quanto em relação à precipitação, as previsões para as demais semanas operativas foram mantidas. Com essa previsão de carga de junho revista para o subsistema Norte, ela apresentou um desvio marginal de 2 megawatts médios, um ajuste, foi realizado um ajuste marginal de 2 megawatts médios, passando agora para 7.664 megawatts médios. Finalizando agora com o sistema interligado nacional, a expectativa de fechamento para a primeira semana operativa ela apresentou um desvio de menos 3,8%, muito influenciado pelo desvio do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é bastante representativo no SIM. Com isso, a expectativa de fechamento para a primeira semana operativa é de 73.158 megawatts médios, e a previsão para as demais semanas operativas, para a terceira, a quarta semana operativa, sofreram ajustes marginais inferiores a 1%, também influenciado pelos ajustes realizados no subsistema Sudeste. Com isso, a previsão de carga revista para o SIM em junho apresentou um ajuste de menos 1,1%, passando agora para 75.010 megawatts médios. Com relação à revisão da carga, era isso que eu tinha para apresentar. Agora eu devolvo a apresentação. Muito obrigada a todos. Obrigado pela apresentação, Geise. Agora, as duas últimas apresentações desse segundo bloco vão ser feitas pelo Lucas, e ele vai iniciar com a apresentação dos resultados do PMO e logo depois das intervenções energéticas relevantes. Lucas, por favor. Aí, Geise, se puder fazer a gentileza de parar o compartilhamento. Não parou o compartilhamento? Então, Não, ainda está aqui, a gente ainda está vendo teu slide. Lucas, eu não sei se você consegue subir a tua apresentação mesmo com a apresentação dela. eu tô consegui. Ótimo, Desculpa. obrigado. Imagina, sem problema. Obrigado. Lucas, por favor. Boa tarde, Hélio. Eu acho que já entrou então, né? Tudo ok, tá perfeito. Pode Tela aí. seguir, obrigado. Ótimo, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Novamente aqui estamos acompanhando nessa reunião. Agora a gente vai passar, então, inicialmente aqui pelos resultados dessa revisão 1 do PMO de junho. Então, essa revisão, ela engloba aí o período de dia 8 ao dia 14 de junho. Antes de falar exatamente dos resultados, a gente traz aqui as principais atualizações de cada revisão, e para essa revisão desse PMO de junho,
a gente teve atualização do cálculo dos CVUs, né, de algumas usinas de leilão, e a gente traz aqui então o gráfico comparativo frente à revisão anterior, que foi o PMO de junho, feito na semana anterior, na semana passada, e com os principais destaques, né, com as principais alterações aqui de CVU dessas usinas. E também destacando que nesse caso, né, nessa atualização também foi feito a atualização dos CVUs das usinas AGNL, que estão aqui nesse quadro um pouco mais à esquerda. E aí fica aqui também depois para eventual consulta na disponibilização das apresentações. Agora sim, trazendo os resultados dessa revisão 1, a gente tem aqui os limites de intercâmbio e também o CMO dessa revisão, né, um CMO médio de R$ 18,11 por megawatt-hora em todos os subsistemas, então o CMO é equalizado, assim como foi também na semana passada, tendo um leve desvio para baixo. Na semana passada a gente teve um CMO na faixa de R$ 19,60, e agora então a gente teve esse leve desvio. Entretanto, todos os sistemas seguem equalizados, uma vez que a gente não tem o atingimento de transferência de energia, né, de intercâmbio entre os subsistemas de forma a separá-los em blocos, né? Então aqui a gente tem o atingimento da patamar de carga pesada apenas no FNS. No FNS mais FNES a gente tem o atingimento apenas no patamar de carga médio conjuntural. E na NESE, a gente tem a média e a leve conjuntural, tendo seus limites máximos atingidos. Então, sempre bom também destacar, né, o C aqui de conjuntural, quer dizer que esse limite ele foi atualizado, né, ele sofre o impacto de alguma intervenção da rede que restringe, né, o seu valor, então. Ele foi atingido aqui, então, esses três limites. Aqui a gente traz também a geração térmica dessa revisão do PMO, ficou próximo aí de 4.500 megawatts médios. Todo esse valor ele está atrelado à declaração dos agentes térmicos, né, declaração de inflexibilidade. Então, com esse CMO próximo ali dos R$ 18, a gente não tem nenhum despacho, nenhuma indicação de despacho por ordem de mérito, e também a gente não tem nenhuma geração por restrição elétrica nessa revisão. Lembrando, né, que o caso de indicação de ordem de mérito ele é revisto na programação diária, então ficaria aqui apenas um indicativo a ser refinado no processo de programação diária. E em relação às usinas da GNL, que tiveram, né, seus CVUs atualizados, a gente segue com o benefício dessas usinas próximo ao valor do CMO, né, o benefício GNL segue ali agora nessa revisão em R$ 16,99. Como esse valor ele está menor que o CVU de cada uma das usinas, não é caracterizado o despacho antecipado por ordem de mérito das usinas da GNL. Lembrando que nessa revisão, na revisão do PMO de junho, a gente fez a avaliação do despacho antecipado das usinas da GNL para a semana operativa de 10 de agosto até 16 de agosto. Aqui a gente traz também a evolução da energia armazenada dos subsistemas, que conversa bastante até com o que a Erika trouxe também no início aqui da nossa reunião, né, com a variação da previsão de ENA. A gente tem o Sudeste e o Nordeste bem parecidos com o PMO, né, com a revisão anterior. Então, a gente tem operações aqui bem similares, né, o Sudeste partindo de 70,7% e chegando com a expectativa de chegar, né, ao fim de junho em 67,6% e uma variação bem pequena frente ao segundo mês, ao mês de julho, de 62% até 68%. O Nordeste, né, como eu disse, também com pouca variação frente à operação vista na semana anterior, parte de 72,6%, chegando ao fim do mês de junho em 67,8%, uma variação ainda menor que apresentada no subsistema Sudeste Centro-Oeste, tendo um valor esperado de 63,6% ao final de julho. O Norte, ele segue, né, a previsão de ENA, que teve uma leve redução, então ele excursiona um pouquinho abaixo aqui do que foi verificado na semana anterior, na revisão zero, no PMO de junho. Partiu de 95,3%, uma expectativa de chegar ao fim do mês de junho em 89,8% e uma alta dispersão ao fim do segundo mês, tendo um valor médio de 78,6%.
E o Subsistema Sul, né, já tendo uma previsão de ano mais otimista nessa revisão, partiu de 93,8% e chega ao fim do mês de junho em 86,7%, então um valor mais elevado do que a gente verificou na semana anterior. E como de praxe, né, o Subsistema Sul ele tem uma variação bem mais acentuada, indo de 64% em seu cenário mais pessimista até 96% no mais otimista, sendo um valor esperado aí de 90% ao fim do mês de julho. Aqui a gente traz as ofertas de importação. Para essa próxima semana operativa, nós retornamos a receber as ofertas da Argentina, enviadas pelo Agente Enel. Então, a gente tem uma oferta de 4 blocos, que totalizam 2.000 megawatts, e tem seus blocos variando desde R$ 781 por megawatt-hora aproximadamente, até o bloco mais caro de R$ 1.391,56. E pelo Uruguai, a gente segue recebendo a oferta da BTG Pactual, essa oferta, assim como na semana anterior, dividida em 6 blocos, que totalizam 500 megawatts médios, e tendo o seu bloco, né, o primeiro bloco no valor de R$ 560,62, e chegando ao sexto bloco, o bloco de maior valor, em R$ 2.081,14 por megawatt-hora. Aqui eu já dou sequência, então, agora para a gente falar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes. A gente traz aqui as principais intervenções que iniciam na próxima semana operativa, do dia 8 ao dia 14 de junho, e respeitando o nosso critério de relevância, né, sendo intervenções que alterem algum limite sistêmico ou em alguma unidade geradora de grande porte. Então, iniciando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente traz aqui o programado para o próximo dia 9 de junho, na usina de Barra Bonita. A gente vai ter uma preparação, né, do teste de Black Start, e na usina de Porto Colombo a gente vai ter de fato o teste de Black Start, que também está programado para o dia 9 de junho. Na UG3 de Nova Ponte, a gente tem uma manutenção programada para o próximo dia 12 de junho, quarta-feira, então iniciando, e essa manutenção ela está prevista para ocorrer até o dia 1º de julho. E, por fim, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem uma manutenção preventiva trienal na UG9 de Itaipu, que está programada para o início no dia 10, na próxima segunda-feira, e com previsão de término no dia 26 de junho. No subsistema Sul, nós temos 4 manutenções preventivas. A primeira na UG4 de Segredo, da usina de Governador Ney Braga, está programada para o próximo dia 9 de junho, no próximo domingo. Também no próximo domingo, a gente tem na UG4 de Governador Bento Munhoz a manutenção preventiva, que também está no domingo e na segunda-feira, então nos dias 9 e 10 de junho. Também nos dias 9 e 10 de junho, a gente tem na UG3 de Machadinho. E do dia 11 até o dia 16 de junho, a gente tem a manutenção preventiva da UG2 da usina de Itaúba. No Nordeste, nós temos uma modernização na UG2 de Paulo Afonso IV. Essa modernização ela está programada para ocorrer no dia 10 de junho, iniciando na próxima segunda-feira, e indo até o dia 9 de junho de 2025. E para o G4 de Sobradinho, a gente tem uma manutenção corretiva que vai da próxima segunda-feira, 10 de junho, até sexta-feira, dia 14 de junho. Por fim, no subsistema Norte, nós temos também 4 manutenções aqui energéticas, 4 intervenções energéticas relevantes. São 4 manutenções preventivas, uma anual na UG5 de Lajeado, que está programada do dia 10 ao dia 14 de junho, uma quatrienal na UG2 de Canabrava, está programada do dia 10 ao dia 28 de junho, e uma manutenção preventiva na UG1 de Serra da Mesa, iniciando amanhã, no dia 8 de junho, indo até o dia 21 de junho, e também na UG10 de Cachoeira Dourada, programada para o próximo domingo, dia 9 de junho. Com isso, eu encerro aqui as principais informações da programação mensal, Hélio, e devolvo a palavra a você. Obrigado. Obrigado a você pelas apresentações, Lucas. E dessa forma a gente finaliza esse segundo bloco de apresentações. E em alguns 5 minutos aproximadamente a gente volta para o terceiro bloco dessa reunião semanal de programação da operação de hoje. Boa tarde a todos e todas novamente. A gente vai dar início aqui ao terceiro e último bloco de apresentações, né? E no último bloco a gente retorna
com as perguntas que estão no fórum que ainda não foram respondidas. E para dar início a esse terceiro bloco, a primeira apresentação, sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas, que vai fazer a apresentação ao Francisco. Francisco, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Tá vendo aí, Hélio? Tá tudo certo? Só colocar em modo apresentação, está tudo sob controle por enquanto. Oi? Perfeito, perfeito. Obrigado. Ok. Então vamos dar início aqui à apresentação sobre as principais intervenções aí com rebatimento na programação diária. A primeira intervenção é uma intervenção na linha de 500 kV Serra da Mesa, Samambaia, Circuito 2, em conjunto com a barragem de 500 kV da subestação de Samambaia. Essa intervenção vai acontecer amanhã, no período das 6h30 às 16h30, para realização de manutenção preventiva. Para que o sistema suporte perda simples e dupla na interligação Sudeste-Nordeste, faz-se necessário programar as seguintes grandezas: FNES inferior a 5.800 e R seco, né, que é o que entra na região Sudeste-Centro-Oeste, inferior a 8.500 megawatts. E, adicionalmente, reduzir 100 megawatts os limites de FNS e soma de FNS e FNES para perda de um dos bipolos do Xingu. Dando continuidade, no sábado, no período das 8 às 12, aí já seria o circuito 2, Serra da Mesa, Samambaia, mais a barra 1 de 500 kV de Serra da Mesa. Também para realização de manutenção preventiva e para que o sistema suporte perda simples da interligação Sudeste-Nordeste, perda da Serra da Mesa Lusiânia, né? E perdas simples e duplas nos circuitos de 500 kV de Serra da Mesa Samambaia, bem como perda de barra e contingência com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Serra da Mesa, programar as seguintes restrições: FNS menor que 2.400, FNES, que é o fluxo na Nordeste e Sudeste, menor que 5.800, e recebimento pela região Sudeste e Centro-Oeste menor que 8.500. Já no período de 8 de junho a 10 de junho, né, de sábado a segunda-feira, tem uma intervenção no circuito 2 da linha Tucuruí-Xingu, para a realização de testes pela conferência, teste faseamento, né, do circuito 2 Tucuruí-Xingu, e para que o sistema suporte contingências na interligação Norte-Nordeste, será necessário reduzir 100 megawatts nos limites de FMS vigentes, 100 megawatts no limite de fluxo Nordeste-Sudeste, que é o FNES, e 200 mega nos limites aí do somatório de FNS mais FNES. Na sexta-feira, indo da sexta-feira do dia de hoje, às 23 horas, às 7 horas do dia de amanhã, tem um teste de integração da linha de 500 kV da fotovoltaica de Barreiras, na proteção da barra da subestação de Barreiras. Para o sistema suporte à perda da barra de 500 kV da subestação Barreiras 2, adotar a seguinte restrição: FNS menor que 3.300 e FNES menor que 6.000 megawatts. Já no domingo, no período das 5 às 17 horas, tem uma intervenção no circuito 2 da linha de 500 kV Colinas Ribeiro Gonçalves. É uma intervenção para possibilitar a implementação de um CEP da interligação Norte-Nordeste-Sudeste no circuito 2 da referida linha. Para o sistema suporte contingências na interligação Norte-Nordeste, adotar as seguintes restrições: fluxo Nordeste-Norte menor que 4.500, fluxo, se for o contrário, Norte-Nordeste menor que 400 e FNES menor que 6.000 megawatts. Já no período das 0 horas da segunda-feira, do dia 10 às 17 horas do dia 11 de agosto, né, que vai cair no domingo, tem uma intervenção com desligamento do disjuntor 12 de 500 kV da subestação Presidente Dutra, para realização da substituição do mesmo, né?
Consequência, para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor na referida instalação, limitar o FNEM ou o FNNE em valores inferiores a 4.800. Já no dia 9, no período das 6h30 às 16 horas, tem uma intervenção no circuito Vitor 5 da linha de 500 kV Quixadá Fortaleza 2 para substituição de cadeia de isoladores ao longo da linha, para que o sistema suporte dinamicamente contingências simples e duplas. Faz necessário limitar o FNEM em 4.000 e o fluxo a Nordeste-Sudeste em 5.400, 5.500, perdão. No dia 12 de junho, né, termina a intervenção que está em curso do circuito 2 da Itaberá-Tijuco Preto para substituição de cadeia completa de ferragens isoladores degradadas por corrosão, né, para que o sistema suporte a perdas dos dois paralelos. Tem havido, né, e deve continuar até o dia 12, uma redução de 2.500 nos limites atuais de RSE, redução de 500 megawatts no limite pela região sul e de 170 megawatts no limite de FBTA. O circuito 2 da Itaberá-Tijuco Preto termina no circuito 2, aí no dia 13, começa no dia 13 e vai até o dia 27 de junho, aí muda só o circuito, passa a ser o circuito 1, né, também para substituição da cadeia completa de isoladores e ferragens degradadas por corrosão. E as restrições são as mesmas que eu mencionei no slide anterior, só muda o circuito. No período de 7 de junho até às 17 horas do dia 8 de junho, tem uma intervenção num filtro de 230 kV da subestação coletora Porto Velho para realização de manutenção preventiva e corretiva. Então, faz-se necessário aí limitar o back-to-back em 80 megawatts. Já no sábado, no período das 8h30 às 13 horas do dia 8, né, do dia de amanhã, tem uma intervenção em uma das barras 230 kV da subestação coletora Porto Velho, por aqui o sistema do Acre Rondônia suporte defeitos em perda de barra, deverá ser programado aí um back-to-back inferior a 250 megawatts. No sábado, né, no mesmo dia, só um pouco mais tarde, um pouquinho, das 14h30 às 17 horas, tem uma intervenção na outra barra 230 da subestação coletora Porto Velho, também para realização de manutenção preventiva. Um back-to-back é inferior a 250 megawatts. No domingo, no dia 9, no período das 3 às 8 horas, tem um teste de energização de um disjuntor na subestação de 500 kV coletora Porto Velho, para realização de testes após substituição de relé. E aí as restrições são as seguintes: bipolo 2 do Madeira inferior a 1.575, o bipolo 1 zerado, o back-to-back zerado também. Já na segunda-feira, dia 10, no período das 7h30 às 16h30, tem um serviço no conversor 1 de 500 kV da subestação Foz do Iguaçu para a realização de escaneamento da sala de válvulas, né? Para que o sistema suporte contingência no elo de corrente contínua deverá ser programado em um elo inferior a 3.000 megawatts. Já das 6h30 às 17 horas do dia 11 e do dia 12, né, uma intervenção diária. Tem uma intervenção com desligamento do polo 2, né, em Ibiúna, Foz do Iguaçu, e da linha de corrente contínua circuito 2, para retirada de vegetação na área interna dos bancos de filtros. Para que o sistema suporte contingências também no elo, limitar em 3.000 megawatts. E por último, né, no período do dia 1 de junho, já está em curso até às 16 horas do dia 18, uma intervenção com desligamento do síncrono de Santo Ângelo para a substituição do anel coletor. Então, vem sendo adotada essa restrição de redução de 500 megawatts nos limites de recebimento pela região sudeste e 350 megawatts nos limites da região sul.
Com isso, eu encerro e agradeço a todos e retorno a palavra para o Hélio. Obrigado pela apresentação, Chico. E para encerrar, as apresentações da reunião semanal de programação da operação de hoje, a Raquel vai fazer a apresentação sobre política operativa. Raquel, por favor. Boa tarde, Hélio. Eu vou só compartilhar aqui, só um minuto. Vocês estão vendo? Sim, só colocar em modo apresentação agora, Eu por favor. apertei. Aí foi. Tá ótimo, obrigado. Obrigada a vocês. Boa tarde a todos e a todas. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, da política operativa dessa semana, que se iniciou no dia 1º de junho e está terminando hoje, né, dia 7. E aí a gente vai abordar o acompanhamento do DCEM na programação diária e também falar um pouquinho da expectativa para a próxima semana operativa. Começando aqui por esse slide, onde a gente apresenta a distribuição do balanço da semana, né, por fonte de geração, a gente pode verificar que 93% do correspondente ao despacho de geração foi de geração renovável, e de todas as fontes, 37% são de usinas não despachadas centralizadamente, né, que são as usinas eólicas, fotovoltaicas, PCH, PCT e MMGD. A gente destaca também que o montante de geração total foi similar ao despachado na semana anterior, onde essas setas em branco representam ali a variação das contribuições das fontes de geração em relação à semana operativa anterior, né? Então, a gente tem um montante de geração total similar, sendo que a maior diferença observada entre as fontes de geração foi a redução de geração hidráulica em aproximadamente 1,6 gigawatt médio, e o aumento da participação de geração eólica também, mais ou menos no mesmo montante. Agora a gente vai trazer um slide, né, que é a análise gráfica comparativa entre os valores do CMO, do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. Começando aqui falando um pouquinho do DECOMP, né, o CMO médio do DECOMP, o CMO do DECOMP ficou na média ali de R$ 19,60 por megawatt-hora. No modelo DCEM, falando nos dias 1º e dia 2 do 6, em todos os subsistemas, houve ali uma redução do valor do CMO em função da redução da demanda do vale de carga do fim de semana. Agora falando do subsistema Sul, houve valores de CMO mais elevados nos dias 5 e 6, né, de junho, em função da inequação para controle de carregamento da linha Caxias 5 e da linha Farroupilha Caxias 5, dada ali a indisponibilidade da subestação de Nova Santa Rita. Já para o Nordeste, a gente pode ver que no dia 3 houve redução de CMO no período de carga leve. Essa redução foi devida ao limite dos fluxos do FNEM, né, que é o fluxo Nordeste-Norte, e do FNESE, que é o fluxo Nordeste-Sudeste, conforme SGI, que estava vigente, né, no período. Para o Norte, a gente tem os valores de CMO mais elevados ao longo do dia ali, por conta do limite do fluxo Júlia! Jurupari-Oriximiná, Chico! né, que é um fluxo de IO de operação normal, né, da área Vida! Manaus. Tô com saudade de você, vida! É, e as demais diferenças de CMO entre os modelos se devem basicamente ao melhor detalhamento da carga no modelo D100. Passando agora para esse slide onde a gente apresenta um gráfico georreferencial, né, do CMO por barra durante uma meia hora. No caso, essa meia hora é às 10 horas da manhã do dia de hoje, né? A gente destaca aqui, primeiramente, que apenas 30% do total das barras do SIM estão sendo mostradas, né, nesse gráfico. E aí a gente observa aqui que os valores de CMO estão mais elevados aqui na região Nordeste, né? Essa elevação ela é decorrente da inequação para controle de carregamento das linhas Banabuiú-Aquiraz 2, conforme a MOP que está vigente. Agora, falando um pouquinho aqui né, apresentando esse slide, que é basicamente os bloco spot com valor de CMO por barra dos 4 subsistemas para o dia 7, né, para o dia de hoje, a gente pode verificar que nenhum dos subsistemas, os valores de CMO apresentam dispersões significativas de resultados, né?
Falando aqui, começando pelo subsistema Sudeste, falando das pequenas diferenças aqui, a gente tem esses outliers superiores, com valores semi-sutilmente superiores ali a R$ 20 por megawatt-hora, eles são decorrentes do requisito de geração da OH marimbondo, né? Conforme procedimentos sistêmicos para a operação da usina. Já esses outliers inferiores e superiores que estão aqui entre 8h30 e meio-dia, eles são consequência das inequações para controle de carregamento das linhas Barreiro-Betim e também das linhas Banabiú-Aquiraz 2, né? Já para o subsistema Sul, a gente pode ver que não foi verificado nenhum outlier significativo. Já para o Nordeste, a gente tem aqui alguns outliers, né? Tem uns outliers com valor nulo, que eles são consequências da inequação que visa evitar ali o colapso de tensão em caso de contingência da linha Orolândia 2, Campo Formoso, conforme a IO de operação normal, né? E os demais outliers são consequência da inequação para evitar a sobrecarga das linhas 230 kV Banabuiú-Aquiraz 2 na contingência da Quixadá-Fortaleza, conforme MOP vigente também. Por fim, aqui para o subsistema norte, a gente tem esses outliers superiores no início e no final do dia, né? Eles são decorrentes basicamente do limite do fluxo de Urupari-Oriximiná, conforme a IO de operação normal. E os outliers inferiores e superiores que estão aqui às 8 horas da manhã, que são esses outliers aqui, eles são consequência da inequação para evitar a sobrecarga das linhas Banabuiú-Aquiraz 2 também, né? Ali na contingência da linha Quixadá-Fortaleza 2. Bom, agora a gente vai falar nos próximos 2 slides, a gente vai fazer o comparativo, né, DCEM e PDP para os 4 subsistemas em relação tanto à geração hidráulica quanto à geração térmica. Começando aqui por esse slide que é a geração hidráulica, a gente pode observar que para todos os subsistemas as diferenças elas ocorrem basicamente em função da política operativa. Já com relação à geração térmica, a gente observa que gerações mais elevadas no PDP, né, devido ali à declaração principalmente de inflexibilidade dos agentes, a razão elétrica é uma parcela bem pequena, mas tem ali razão elétrica, e também a exportação de energia comercial que ocorreu nessa semana operativa para a Argentina. No subsistema norte, né, como eu falei que tinha geração por razão elétrica, essa geração é basicamente no subsistema norte, onde tem necessidade adicional de geração da UTE Aparecida, né, por razão elétrica para controle do fluxo ali de Urupari-Oriximiná. E falando da exportação, a gente vai falar mais para frente um pouquinho, mas tiveram várias térmicas que realizaram exportação, que estão realizando, né, exportação comercial nessa semana operativa, que são as UTEs Jorge Lacerda A230, Jorge Lacerda B, Parnaíba 4, Parnaíba 5, Maranhão 4, Maranhão 5, Termo Bahia, Cubatão e Termo Rio no início da semana operativa também realizou exportação. Agora, pessoal, nesse slide, a gente vai mostrar aqui os resultados referentes à geração térmica média semanal e à titulação de cada megawatt despachado, né? Então, a gente vê que nessa semana operativa a gente teve um total de 5.068 megawatts médios de geração térmica, né? E a gente verifica uma elevação de 756 megawatts médios de despacho térmico comparado com a semana anterior. Esse despacho, esse aumento, ele se deve majoritariamente à exportação comercial de energia das térmicas, né? E aí a gente pode destacar também que, assim, 75%, 75,5%, na verdade, por cento de geração da geração térmica aqui verificada é uma geração por inflexibilidade do agente. A exportação, que era bem pequena na semana passada, representa 16,4% dessa geração. O despacho por ordem de mérito corresponde a aproximadamente 7,8%. E, por fim, a razão elétrica fica bem pequenininha ali, cerca de 0,4% somente. Com relação à resposta da demanda, a gente não fez nenhum acionamento nessa semana operativa. Agora, com relação ao intercâmbio internacional, a gente já mencionou um pouquinho, né, sobre exportação de energia, trazendo aqui a informação por país. A gente verifica que teve exportação de energia durante todos os dias dessa semana operativa, sendo que a exportação comercial de energia da Argentina através das conversoras Garabi 1 e 2 foram realizadas a parte da térmica, né, pelas térmicas de Jorge Lacerda A 230, Jorge Lacerda B, Parnaíba 4, Parnaíba 5, Maranhão 4, Maranhão 5, Termo Bahia, Cubatão e Termo Rio. E a gente teve também, além da exportação
térmica, né, comercial ali para a Argentina, a gente teve também para a Argentina exportação de EVT, né, nos dias 2, 3 e 4 ali, tá bom? E a gente teve também exportação por Uruguai, que foi de energia vestida turbinável, né, de EVT, nos dias programados aqui nos dias 5 e 7. Falando agora, então, com relação ao balanço da programação semanal, né, dessa semana operativa do dia 1º ao dia 7, a gente mostra aqui gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer dessa semana operativa, e eu vou começar falando um pouquinho do Sudeste. A gente verifica aqui que o Sudeste, eu acho que eu passei 2, né? Perdão. O Sudeste, ele está com perfil importador de energia em todos os patamares de carga, com a geração dimensionada basicamente para controle de nível de todas as usinas do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, e a folga de potência monitorada alocada está preferencialmente nas usinas do Sudeste, por isso ele está com perfil importador. Com relação ao subsistema Sul, a gente está fazendo a geração ali do subsistema Sul modulando conforme a carga, ficando como exportador de energia em termos médios, né? Em termos médios ele está sempre exportador de energia, com a exploração da geração hidráulica bastante intensa, mas condicionada à disponibilidade dos demais recursos disponíveis no SIM, bem como a variação de carga. A gente tem aqui a possibilidade de despacho adicional, né, das térmicas para atendimento da segurança elétrica do Rio Grande do Sul, mas nos últimos dias a gente não está necessitando disso. Agora sim, falando do subsistema Nordeste, para o subsistema Nordeste, a gente tem um perfil exportador de energia em todos os patamares de carga, com a utilização do São Francisco conforme as necessidades sistêmicas para atendimento da carga. Já para o Norte, o Norte ele está exportador de energia agora, há uma mudança, né, da política operativa aqui, ele está exportador de energia no patamar de carga pesada, em função da elevação mais significativa da geração para atendimento à ponta de carga, e a gente está explorando as gerações conforme disponibilidades energéticas das usinas dos rios Tocantins, Araguari, Jari, Telespires e Xingu. Falando agora um pouquinho da previsão de geração eólica da próxima semana operativa, já falando do prospectivo da próxima semana, é possível observar aqui uma variação da geração eólica ao longo da próxima semana, sendo que a maior média de geração eólica está em cerca de 15,9 gigawatts médios na quinta-feira, dia 13, e a menor está no sábado, dia 8, com 13,4 gigawatts médios, né? O que dá uma diferença aí entre o máximo e mínimo da ordem de 2,5 gigawatts médios. Por fim, a gente vai trazer os destaques para a semana operativa para a próxima, né, semana operativa aqui da política. Falando aqui do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a utilização dos recursos nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê vai ser realizada conforme a necessidade de alocação na carga média e pesada e também para controle de nível, né, das usinas dessas bacias. E a gente vai explorar a geração das usinas das bacias do Rio Madeira, conforme também a disponibilidade das usinas. Um destaque para a região Sudeste e Centro-Oeste para essa semana operativa é o início da restrição das defluências das usinas do Rio Tocantins, em função do início do período de praias na região. Para o sul, a gente tem a exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu, de acordo ali com a possibilidade de alocação em todos os períodos de carga. Já para o Nordeste, a gente utiliza o recurso da bacia do Rio São Francisco de forma dimensional atendimento à ponta de carga também, né? E no Norte, a gente tem a exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas das usinas de Belo Monte e Tucuruí, e as demais usinas seguem ali com tendência de estabilidade das disponibilidades, né? Devendo ali ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. Com relação ao atendimento à ponta de carga, conforme eu mencionei nessa semana operativa anterior, para a próxima semana operativa se mantém, né? A folga de potência monitorada fica alocada ali principalmente em usinas do supermercado Sudeste e Centro-Oeste. Alguns informes aqui para a semana, né, para a próxima semana, com relação ao atendimento à ponta de carga. Devido ali às condições do SIM, a gente não deve ocorrer, né, a gente não está vislumbrando despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os dias úteis dessa próxima semana operativa. Pontualmente, a gente pode ser que precise, né, do despacho adicional de geração térmica para atendimento à área Manaus, por conta daquele fluxo Jurupari-Oriximiná.
né, conforme foi nessa semana agora. Com relação à área Rio Grande do Sul, a importação do Uruguai e o despacho adicional das térmicas de Pampa Sul, São Cepé e Canoas, elas vão ser dimensionadas conforme as condições do sistema do Rio Grande do Sul. A exportação da Argentina para a Argentina segue também limitada até o fim das limitações da rede, né, no Rio Grande do Sul. E assim como a exportação para o Uruguai também segue condicionada ali ao controle de tensão e limitações do Rio Grande do Sul. Com relação à previsão de EVT para a próxima semana operativa, há sim a previsão de energia vestida turbinável nos períodos de carga leve e fim de semana. Bom, Hélio, com isso eu finalizo a apresentação por parte da programação diária e fico à disposição para eventuais dúvidas. Eu volto a palavra para você. Obrigada. Valeu, obrigado a você, Raquel, pela apresentação. Dessa forma, a gente encerra esse terceiro e último bloco de apresentações e a gente retorna daqui a 5 minutos para responder as eventuais perguntas que foram deixadas no fórum. Até já. Boa tarde novamente a todos e todas. A gente está aqui para encerrar essa reunião semanal da programação de hoje, 7 de junho, com as perguntas que foram deixadas no fórum ao longo da apresentação, relevantes a esse último bloco especificamente, e as últimas ao longo desse último terceiro bloco. A pergunta que a gente vai responder agora com a ajuda do Chico e da Raquel é a pergunta do Diego, da Trader. Ele pergunta o seguinte: boa tarde. Sobre o limite de escoamento do intercâmbio para a Argentina, existe previsão de alteração no limite de hoje? Está fixado em 1.000 megawatts. Teremos disponibilidade de evita na próxima semana? E até quando deve se manter? Por favor, Chico e Raquel. Bom, respondendo à pergunta, né? Os valores que estão sendo praticados aqui constam na recomendação das intervenções, estão sendo obedecidos na fase de programação e está sem previsão, por conta que essas restrições vão depender da topologia da região sul, né, que está sendo restaurado de forma paulatina, né? Mas está sem previsão. Por hora seguem essas diretrizes. Aí eu passo a palavra aí para Raquel. Obrigada, Chico. Bom, respondendo a segunda parte, né, da pergunta do Diego, ele pergunta ali se a gente vai ter disponibilidade de EVT para a próxima semana e até quando deve se manter, né? Conforme a gente já mencionou na apresentação ainda há pouco, Diego, para a próxima semana existe sim, né, a possibilidade de ocorrer energia vestida turbinável. Agora, com relação à sua segunda pergunta de até quando vai se manter, é um pouco mais difícil de prever, porque essa energia ela está basicamente no supermercado sul, né? E a gente está fazendo o fechamento do balanço carga-geração, né? É esse supermercado que está fazendo esse fechamento de balanço carga-geração. E aí a geração tem sido dimensionada conforme a disponibilidade de alocação no sistema. Dependendo, então, assim, das previsões de dados de carga, geração eólica, geração solar, enfim, que são os parâmetros mais significativos, mas que a gente não tem como prever a longo prazo aí até quando vai se manter essa EVT. Obrigada pela sua pergunta. Volto a palavra para você, Hélio. Valeu, Raquel. Muito obrigado pela resposta dessa pergunta. A gente vai pedir a gentileza de você ficar um pouquinho mais com a gente para responder mais duas perguntas que foram deixadas no fórum. A primeira delas é do Alessandro Dutra, da Petrobras, e ele diz o seguinte: boa tarde. No domingo e segunda-feira houve exportação de energia comercial por hidráulica à Argentina. Existe possibilidade de ocorrer essa modalidade na próxima semana operativa? Raquel, por favor. Obrigada, Alessandro, pela sua pergunta. Conforme a gente apresentou, né, no nosso último slide ali da nossa apresentação, existe sim a possibilidade de ocorrer exportação através da energia vestida turbinável. Tá bom? Muito obrigada. Valeu, Raquel. A última pergunta é do Luciano Conti, da Eletrobras. Ele comenta o seguinte: prezados, boa tarde. Considerando os IPDOs de 2 a 6 de junho, percebe-se que o total de exportação é superior ao total de geração térmica por motivo de exportação. Poderiam confirmar se o restante da exportação foi de EVT? Obrigado. Por favor, Raquel. Obrigada a você também, Luciano, pela sua pergunta. Conforme a gente apresentou também, Luciano, foi programada sim, né, exportação de energia vestida turbinável nessa semana operativa, além da exportação comercial proveniente de geração térmica. Obrigada, Hélio. Valeu, obrigado, Raquel, por essas duas perguntas. E as outras duas perguntas que foram deixadas no fórum, a pergunta do Leonardo,
da ABC Brasil, ele quer saber sobre a disponibilização de infográficos sobre os resultados da geração eólica e fotovoltaica no SIM no mês de abril e maio, pois o último disponível ainda é o de março, né? Leonardo, nesse caso, a gente pede a gentileza de você tentar entrar em contato com a central de atendimento SNS para você ter essa resposta o mais breve possível, ok? E a última pergunta, na verdade, é uma dúvida do Santiago, da UTE Pampa Sul. Ele pergunta se as apresentações são disponibilizadas. Santiago, sim, as apresentações são disponibilizadas no Sinteg, além do vídeo da apresentação ser disponibilizado no YouTube. É isso, pessoal. Com isso, a gente agradece aí a toda a participação nessa reunião semanal de programação de hoje. Obrigado pela pergunta de todos e a gente se vê daqui a uma semana. Bom final de expediente sexta-feira e bom final de semana a todos.